Boa noite a todos vocês. É sempre uma alegria voltar ao PV Caldas e rever os irmãos, amigos, conhecer outros e gastar um tempo em torno da Palavra de Deus, aprendendo um pouquinho mais sobre ela e, de alguma forma, esperando que Deus use esse tempo juntos para nos abençoar. Nas 3 últimas semanas, o mundo evangélico foi abalado com que eu saiba, 3 notícias inéditas. A primeira delas foi que a Rede Globo resolveu veicular no horário de audiência o Festival Promessas, que era a apresentação durante 1 hora de cantores gospel no horário de grande audiência, que causou uma grande confusão no meio evangélico, as redes sociais, Twitter, Facebook, no YouTube. Nos blogs havia o questionamento por que é que a Rede Globo, que sempre foi contra os evangélicos, sempre promoveu o espiritismo, o homossexualismo, agora abriu espaço nobre para os cantores gospel se apresentarem. Surgiram muitas teorias, a primeira delas é que a Globo é detentora da Som Livre, que é a gravadora dos cantores gospel. Então era simplesmente uma jogada de marketing para vender CD. Outros achavam que a Globo simplesmente queria dar oportunidade para os cantores gospels falarem para, então, que eles fossem ridicularizados no Brasil inteiro. Porque teve gente chorando, enfim. A segunda notícia foi que o Huck, no programa dele, o Caldeirão do Huck, chamou a pastora Ana Paula Valadão, do conhecido grupo gospel Diante do Trono, para fazer uma apresentação, e também outros cantores gospel, aliás, outro cantor gospel, é um DJ, um DJ gospel, que me esqueço o nome agora. Isso aí. Que aparece abraçando uma das dançarinas, enquanto a Ana Paula cantava, as dançarinas seminuas do Huck estavam lá dançando atrás. E o Huck, na apresentação, disse que aquele era um momento histórico da Babel das religiões, que iria se misturar ali, finalmente, todas as religiões e tal. E a última foi que a 12ª edição do Big Brother Brasil vai trazer 2 evangélicas junto com 4 homossexuais. Uma das evangélicas é da Brasil para Cristo, acaba de dar um depoimento que saiu na Folha de São Paulo, se não me engano, estava vendo a notícia ainda há pouco. A pergunta é, o que é um evangélico, então? O que é ser crente? O que é que significa ser cristão? Como é que nós nos posicionamos diante de todas estas coisas? Não vai ser a primeira vez que os cristãos ficam sem saber direito o que pensar a respeito de tudo isso e fazendo a pergunta, onde estão os limites? Onde estão as fronteiras? Até que ponto nós podemos ir no relacionamento com a cultura, sem comprometer os valores cristãos, os fundamentos da fé cristã, na nossa tentativa de sermos relevantes, sermos ouvidos, ou fazer alguma diferença no nosso país. Já no 1º século, quando os apóstolos ainda eram vivos, surgiram interpretações alternativas ao cristianismo. Movimentos como os judaizantes da Galácia, que diziam que, de fato, a salvação era pela fé em Cristo, mas era necessário se acrescentar mais alguma coisa. Ou os gnósticos, final do século I, início do século II, que diziam que havia um conhecimento secreto especial das coisas de Deus, que nem os apóstolos conheciam, e que era necessário ter esse conhecimento, gnose em grego, daí o nome gnósticos, né, para que a pessoa pudesse ser salvas. Já ainda no século I, os libertinos, seguidores de Balaão, os nicolaítas, seguidores de um líder chamado Nicolau, que dizia que se a salvação é pela fé, então não é pelas obras, então não importa o que você faça, se você é salvo pela fé, você pode viver de qualquer maneira, e isso Deus não vai lhe cobrar contas. Eles foram chamados de libertinos, né, por conta disso. Tudo isso fez com que os apóstolos tivessem que responder a essa pergunta. O que é, então, ser um cristão? Qual é a interpretação correta do Evangelho?
Será que o Evangelho é tão lato sensu que permite essa flexibilidade toda que nós vemos aí de pessoas que se dizem evangélicas, mas fazendo coisa que a gente fica de orelha em pé, né? Cabelo em pé, pensando, caramba, será que isso mesmo é coisa de evangélico? Não é? Uma das cartas mais importantes que foi escritas no período do Novo Testamento para responder essa pergunta: quais são as bases do Evangelho? Qual é o fundamento do Evangelho? O que é ser cristão? E o que é que significa viver como cristão nesse mundo? Foi a carta aos Romanos. Paulo, quando escreveu essa carta, ele tinha como objetivo apresentar à igreja de Roma o Evangelho que ele pregava, porque queria o apoio da igreja de Roma para pregar o Evangelho na Espanha. A igreja de Roma não o conhecia, salvo algumas pessoas que estavam lá, que ele cumprimenta no final da carta, no capítulo 16. Então, Paulo escreve a carta aos Romanos para se apresentar o Evangelho que ele prega, as implicações do Evangelho, para convencer a igreja de Roma a apoiá-lo na sua visão de pregar o Evangelho nas regiões mais ao norte, nas regiões onde o Evangelho ainda não havia sido anunciado. E ao fazer isso, Paulo tem que responder algumas perguntas. Ele tem que explicar por que o Evangelho é necessário, qual a raiz do Evangelho, qual o seu cerne, em que é que consiste e quais são os resultados práticos do Evangelho. Então, na carta, ele fala, em primeiro lugar, nos 3 primeiros capítulos, ele fala sobre a perdição de todo o gênero humano. Ele começa mostrando no capítulo 1 como os pagãos estão perdidos. Como eles, mesmo sem ter conhecimento da lei de Deus, sem nunca ter ouvido o Evangelho, sem ter escutado o nome de Jesus, todavia, eles estão perdidos diante de Deus, debaixo da ira de Deus e são merecedores da condenação. No capítulo 2 ele diz que o judeu também não é exceção, porque o fato de que o judeu recebeu a lei não significa, e que o judeu tem determinados privilégios diante de Deus, não significa que ele está também isento do julgamento e do juízo de Deus. O judeu também está debaixo da justa condenação de Deus. No capítulo 3 ele mostra como todos pecaram e carecem da glória de Deus, todos ali judeus e gentios, e aí ele explica como Deus graciosamente traz a justificação em Cristo Jesus. Então, de 1 a 3, Paulo fala, do capítulo 1 até o capítulo 3, ele fala da perdição de todos os homens. Metade do capítulo 3 até o capítulo 5, Paulo faz uma exposição da justificação pela fé em Cristo Jesus. Como é que pecadores como nós, gentios ou judeus, podemos ser salvos da nossa situação mediante a fé em Cristo Jesus? Isso ele explica no capítulo 3. No capítulo 4, ele traz o exemplo de Davi e de Abraão, como eles foram justificados pela fé e tiveram seus pecados perdoados. No capítulo 5, ele faz uma comparação entre Adão e Cristo. O pecado entrou no mundo por causa de Adão, mas o pecado então será resolvido através do segundo Adão, que é Jesus. Aquilo que o primeiro homem fez errado, o segundo homem, que é Cristo, fez certo. E se por um todos pecaram, no segundo muitos serão salvos. Então ele faz essa comparação entre Adão e Cristo no capítulo 5 e termina falando do privilégio que nós temos de, mediante Jesus, termos acesso a Deus. Então, de 1 a 3 ele fala da perdição de todos os homens, de 3 a 5 ele fala da justificação pela fé, e aí nos capítulos 6, 7 e 8 ele fala da santificação. Como é que nós podemos vencer então a lei e como é que nós podemos vencer o pecado nesse mundo? É disso que ele fala, nos capítulos 6 e 7. E no capítulo 8 ele fala da vida no Espírito, ou seja, como através do dom do Espírito Santo que nos foi dado, nós podemos enfrentar a lei, podemos enfrentar a nossa natureza pecaminosa e viver nesse mundo de maneira a agradar a Deus. Então essas 3 coisas, o estado de perdição da raça humana, depravação total da humanidade. Segundo, a justificação pela fé somente. É o único caminho e não tem outro, pela fé em Cristo Jesus. E terceiro, como ser santo aqui nesse mundo. Essas 3 coisas, corrupção do coração humano, justificação pela fé e santificação, são 3 doutrinas, são 3
pontos fundamentais do cristianismo que precisam ser resgatados hoje em dia para responder aquelas perguntas que eu fiz no início. O que é um cristão? E como é que ele vive aqui nesse mundo? Como é que nós, olhando para essa confusão toda que está acontecendo aí, nós podemos discernir o certo do errado e podemos responder essa pergunta para nós mesmos? Será que uma pessoa que entende que é pecadora e que não tem esperança nenhuma a não ser na justificação por Jesus Cristo, que recebeu o Espírito Santo, que já entendeu qual é o papel da lei e que foi chamado por Deus para viver uma vida santa, até que ponto nós podemos ir? O que é que pode ser feito? Qual é a nossa postura diante desse mundo, diante da cultura? Então, estes são alguns dos temas que nós vamos ver nessa semana. Eu pretendo fazer uma exposição verso a verso de Romanos de 1 a 8. Então, eu queria que você trouxesse sua Bíblia, não esquecesse de trazer sua Bíblia, canetinha, não é? Ou então alguma coisa para você digitar, marcador se você quiser, porque nós vamos fazer essa caminhada nesses 8 capítulos desse importante livro do Novo Testamento. Depois de cada sessão, não sei se vai dar em todas, mas depois de pelo menos a maior parte delas, eu vou abrir para perguntas e respostas, para que vocês tenham a oportunidade de questionar o que foi dito, pedir algum esclarecimento. Às vezes a gente não consegue passar com muita clareza aquilo que a gente está querendo, não é? E as perguntas nos ajudam a esclarecer algum ponto que, porventura, não tenha ficado claro. E o meu objetivo, então, durante essa semana, é que, no final, todos nós tenhamos uma visão muito clara do nosso estado de pecado diante de Deus, mas sobrepujado também por uma compreensão muito clara da misericórdia de Deus e da graça de Deus e da justificação que Ele nos oferece gratuitamente em Cristo Jesus. Que nós saímos daqui convencidos de fato da misericórdia e da gratidão a Deus. E, em terceiro lugar, de que é possível viver nesse mundo tendo vitória sobre o pecado. O princípio da vitória, os princípios que estão envolvidos na vida cristã vitoriosa, estão todos em Romanos 5, 6, 7 e 8. Então, se nós conseguirmos pegar ali o cerne do que Paulo está dizendo, vocês terão esses princípios que, aplicados à vida diária, prática, é um processo que dura a vida toda, você vai morrer aprendiz desses princípios, mas nós temos que começar, não é? Ou continuar, porque muitos de vocês já são veteranos nisso. Então, eu tenho certeza que se nós fizermos isso, todos nós seremos muito abençoados. Amém? Isso é o alvo. Não sei se deu tempo nem para começar lá com as crianças, mas era só isso que eu tinha para dizer hoje à noite.